escala de coma de Glasgow, todos os parâmetros que são avaliados, depois eu vou dar um exemplo prático, e por último a gente vai avaliar a parte da resposta pupilar, porque essa resposta pupilar pode alterar o valor da escala. E no próximo vídeo a gente vai aplicar a técnica de memorização Palácio da Memória, para você não esquecer nunca mais essa escala. Eu sei que aqui no canal já tem um vídeo sobre isso, sobre a memorização. Só que dessa vez eu dei uma melhorada assim que você vai conseguir lembrar assim na hora, sem precisar passear pelo palácio desde o começo. Se você não tá entendendo nada, assiste o vídeo quando estiver pronto, eu vou deixar aqui em cima. E na descrição também. E antes de ir pro conteúdo, eu quero te pedir, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é muito relevante e vai distribuir para outras pessoas que também estão precisando. Agora eu vou compartilhar aqui a tela do computador pra gente ir pro conteúdo. A escala de coma de Glasgow, tem gente que chama Glasgow, tanto faz. Ela tem 3 parâmetros principais que você vai avaliar: a abertura ocular, a resposta verbal e a melhor resposta motora. Isso aqui é para você ver qual é o grau de consciência, digamos assim, do paciente naquele momento. Pode ser em uma UTI, pode ser em um atendimento assim pré-hospitalar, teve um acidente, você tá lá e precisa avaliar essa escala. Ou você tá lá na emergência de um hospital e tá atendendo essas pessoas que chegam, e você precisa saber dessa escala memorizada até, né? Começando aqui pela abertura ocular, ela vai pontuar de 1 até 4, sendo 4 quando o paciente já tá com a abertura ocular espontânea, vai pontuar 3 quando ele só abre os olhos quando tem um estímulo sonoro, ou seja, você pede para ele abrir os olhos, aí ele abre, mas se mesmo assim ele não abrir, ele só abrir quando você faz um estímulo de pressão. Por exemplo, você pinça aqui o trapézio, aí quando ele abre os olhos, quando você fez esse estímulo, aí você pontua 2. Mas se não teve resposta alguma, não abriu os olhos de forma nenhuma, vai pontuar 1. E em algumas situações que você não pode testar essa abertura ocular, você vai colocar NT, que significa não testável. Em seguida, você vai avaliar a resposta verbal, ou seja, o que é que o paciente vai estar falando. Para isso, você vai fazer perguntas que você saiba a resposta, certo? Não vai perguntar o nome do paciente se você não sabe quem é. Por exemplo, teve um acidente de carro e tal, e você foi avaliar a escala de coma de Glasgow no paciente, e você pergunta qual é o seu nome, só que você não faz ideia, você chegou ali naquele momento, não tem nenhum documento nem nada. Ele pode dizer o nome que for e pode estar errado. Então, pergunte coisas que você saiba a resposta. Por exemplo, qual é a cor do céu? Em qual cidade você tá? Alguma coisa assim que o paciente saiba responder e você tenha certeza da resposta. Aí, tudo bem, se ele responder direitinho, é porque tá orientado, né? Agora, se ele dá uma resposta mais confusa, assim, fala uma coisa nada a ver com o que você perguntou, aí vai pontuar 4. E se ele responder só com palavras soltas? Ele não forma frases, ele só diz palavras soltas. Aí vai ser pontuação de 3. Já se, quando você tenta falar com ele, ele só emite sons, são, tipo, apenas gemidos, aí você vai pontuar como 2. E se não tem nenhuma resposta verbal, não emite nenhum som, você vai pontuar 1. Lembrando que podem existir algumas situações que você não pode avaliar essa resposta verbal. Sei lá, por exemplo, foi um trauma nessa região da face que pegou a parte da boca e não tem como você pedir para o paciente falar naquele momento. Aí você coloca que é não testável, NT. Em seguida, você vai avaliar a melhor resposta motora, que pode ser pontuada de 1 até 6. Por exemplo, você pede para o paciente levantar sua mão, levantar a outra. Aí ele vai obedecer e fazer tudo bem direitinho. Você vai pontuar 6, porque obedeceu a ordens. Já se ele não obedeceu às ordens, assim, você pediu e ele não fez, aí você vai fazer um estímulo de pressão. Por exemplo, fazer um pinçamento aqui do trapézio. Tem que ser, assim, um nível de força que tem um incômodo, sabe? Porque aí a pessoa vai querer tirar a sua mão dali. Tipo, tira a mão daí, tá doendo. Aí a pessoa, como reflexo, pode ter várias formas. Essa forma aqui localizadora, ou seja, ele vai como se estivesse tentando tirar a sua mão. Ele vai levar a mão, assim, a nível da clavícula, assim, pra cima, pra querer tirar esse estímulo, né? Então você vai pontuar 5. Já se diante desse estímulo, ele não elevou totalmente a mão, mas teve uma flexão, assim, a nível do cotovelo, vai ser a flexão normal. Essa parte de flexão normal e anormal, a gente vai ver mais adiante. E se for essa flexão anormal, vai pontuar 3. Se ele fez extensão dos membros, vai ser 2. E se essa resposta motora for ausente, vai ser 1. Lembrando que também pode ser não testável. Você vai avaliar lá na hora. Se não tiver como avaliar a resposta motora, você coloca NT. Essas imagens aqui, eu peguei desse site, Glasgow Coma Scale. Eu vou deixar na descrição, que tem um arquivo PDF bem massa, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Você escolhe lá o idioma português e bota pra baixar esse arquivo aqui, ó.
É bom pra você revisar, dar uma estudada. É só uma página só. Aí ele fala tudo isso. Olha aqui, ó, a flexão normal, ela é rápida, é variável e tem um afastamento do braço relativamente ao corpo. Então é uma flexão assim mais pra fora, rápida. Já a flexão normal, ela é pra dentro, assim, ela é meio lenta, sabe? Estereotipada. O braço, ele vai se aproximar do tórax e vai ter uma rotação do antebraço com o cerramento do polegar. Aí você pode observar também que pode ter a extensão do membro inferior. Então essa é a diferença da flexão normal e a flexão anormal. E os locais que você pode fazer essa estimulação física, né, da pressão, você pode fazer na extremidade dos dedos, mas também pode ser no pinçamento do trapézio e na incisura supraorbitária. Você avaliou todos aqueles 3 parâmetros de abertura ocular, de resposta verbal e de melhor resposta motora. É importante, né, que você fez somou aqueles pontos e tal, e dessa soma você vai subtrair o valor da avaliação da resposta pupilar. Como assim? O que é resposta pupilar? Você vai pegar uma luz ou lanterna, vai direcionar para os olhos do paciente para ver se responde, se a pupila do paciente vai contrair, se existe alguma resposta pupilar. E isso vai fazer uma pontuação de 2, de 1 ou 0. E essa pontuação aqui você vai subtrair daquele Glasgow que você tinha calculado. Por exemplo, se você colocou lá a luz no olho do paciente e não teve nenhuma resposta, ficou do mesmo jeito que estava, a pupila não reagiu, né? Significa nenhuma pupila reage ao estímulo de luz, você vai subtrair 2 pontos. Porque é uma coisa ruim, né? A pupila não está reagindo, as duas não estão reagindo. É uma coisa muito ruim, então você vai tirar 2 pontos da escala de Glasgow. Aí, quando só tem uma pupila que reagiu, a outra não reagiu, aí você vai tirar 1 ponto, que chama de resposta pupilar parcial. Apenas uma pupila reage ao estímulo de luz. Já se as 2 pupilas reagem ao estímulo de luz, você não vai tirar nenhum ponto, que é a resposta pupilar completa. Aí aqui vamos a um exemplo prático. Digamos que você estava lá, avaliou o paciente. Digamos que o paciente abriu os olhos quando você pediu para ele abrir os olhos, né? Abre os olhos. Aí pontuou 3. A resposta verbal, você perguntou a ele, né, algumas coisas e ele respondia com palavras soltas. A pontuação também é 3. E a resposta motora, você fez lá o estímulo de pressão e ele localizou a dor, né, e foi 5. Só que aí você foi avaliar a resposta pupilar. Quando você viu a resposta pupilar, você viu que apenas uma pupila vai reagir ao estímulo de luz. Então você vai retirar 1 ponto. Como é que fica, né? Porque a escala, ela é um valor que você vai dar no final. Então fica assim, 3 mais 3 mais 5 dessa pontuação aqui vai dar 11. Só que só uma pupila reagiu, então você vai tirar menos 1 ponto. Vai ficar 10. Então, a escala de coma de Glasgow P, tem que colocar esse P aqui, que é para saber que foi avaliada a resposta pupilar. Vai ser igual a 10. E uma dúvida que muita gente tem é tipo, qual é o valor mínimo e o valor máximo da escala? Quando a gente não avaliar a resposta pupilar, essa escala ela pode ir de 3 até 15. Porque lembra que são 3 parâmetros, o valor mínimo é 1. Então, cada um pontuando 1, o mínimo vai dar 3. E se tiver tudo bem, o máximo vai dar 15. Agora, se você avaliar a resposta pupilar, o mínimo valor da escala vai ser 1 e o máximo vai ser 15. Por quê? O pior é quando as 2 pupilas não estão reagindo, então você vai subtrair 2 pontos. Digamos que tenha dado 3 nessa daqui, aí você avaliou a resposta pupilar, deu menos 2 pontos. Aí você vai subtrair e vai ficar 1. Por isso que o mínimo é 1. E fique atenta para o próximo vídeo. Se você estiver no desespero assim de provas e de